Então, pessoal, hoje é um vídeo muito especial aqui no canal, porque ele é um vídeo que a gente vai fazer uma homenagem ao Manual do Mundo. O Manual do Mundo é um canal que influenciou a criação do Mecatralha. Então, nada melhor do que fazer um projeto para fazer essa homenagem. Mas é depois da vinheta. Fala, engenheiros de elite, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, vamos para a nossa rotina de sempre aqui do canal. Curte, compartilhe o nosso vídeo, compartilha com o Manual do Mundo também para ele poder ver esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o badalo e não esquece de comentar a repimboca da parafuseira. Essa é a única maneira de ajudar a gente a mostrar nosso conteúdo para muito mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Qual que é a ideia desse vídeo? A minha máquina de lavar estragou. Então eu pensei, como o pessoal do Manual do Mundo faria? Aí eu tive a conclusão. Vou controlar a máquina com um Arduino. Bom, antes de mais nada, para fazer qualquer projeto na sua vida, ou na área que você trabalha, a primeira coisa que você precisa fazer sempre é entender qual problema você vai abordar. Como ele funciona, quais as características dele e o que de fato constrói o problema. No meu caso, é uma máquina de lavar que estragou. O que pode ser os possíveis problemas dela? Pode ser ou os periféricos dela não funcionando, ou a placa-mãe dela não funcionando. E a placa-mãe dela é essa aqui. Como eu vou saber o que está acontecendo? Eu preciso testar tudo. Como primeiro passo, eu decidi testar a placa-mãe, porque ela era muito mais simples, ela já estava mais ali em cima e estava mais tranquilo de acessar. O que eu fiz? Eu peguei a placa-mãe, peguei o multímetro e fui passeando o multímetro em todos os conectores elétricos dela. Lógico que eu não testei demais também, porque eu queria fazer esse vídeo dessa maneira. Então eu fiz isso rapidinho. Mas o resultado não foi outro. Não estava energizando a placa, ela não estava funcionando, então eu decidi, não preciso mais dela. Nesse teste, outra coisa que eu testei, que era eletrônico da placa, foi a sua segunda plaquinha de interface. Essa aqui estava bem novinha, ela estava funcionando, mas a gente vai usar ela mais pra frente. Só aguarda aí. Depois dos testes da placa, e eu vi que ela não estava funcionando, eu precisava saber também se os periféricos da máquina funcionavam. O que eu precisava saber? Eu precisava saber primeiro como a placa-mãe acionava esses periféricos. E aí eu tive que pesquisar sobre alguma documentação ou sobre algum manual de instruções da placa. E eu acabei encontrando um manual que tinha exatamente o que eu precisava. Esse esquemático aqui. E como vocês podem ver, é bem simples. A única coisa que essa placa fazia era fechar contatos elétricos com os terminais dos periféricos da máquina. Basicamente, como eu já sabia o que eu precisava fazer, eu corri para fazer o teste dos periféricos. É muito importante você saber que esse tipo de teste que eu fiz é muito perigoso. Então você não deve fazer em casa de nenhuma maneira. Deixe para somente pessoas preparadas fazerem esse tipo de teste. O que foi que eu fiz? Eu peguei um fio, exatamente esse fio, e liguei ele na energia elétrica que chegava na máquina. Depois disso, eu passeei ele por todos os contatos dos periféricos da máquina, ativando um por um para saber se eles estavam funcionando. E foi sucesso. Mas foi perigoso. Não faça isso se você não souber o que você está fazendo. Depois de testar todos os periféricos da máquina e de testar a placa-mãe, eu precisei pensar no seguinte: qual seria a sequência de acionamento de tudo que tem na máquina para que ela funcionasse? Então eu precisava entender o algoritmo de funcionamento da máquina. E como vocês já sabem, a gente tem um vídeo desse no canal. É só olhar aqui em cima no card, ele vai estar aparecendo. Como eu simplesmente era um usuário da máquina, só ia lá, apertava um botão e deixava a roupa lavar, eu precisei recorrer a uma ajuda de uma pessoa que tem muita experiência com lavar roupa. A minha mãe. Ela lava roupa há muito tempo, então eu precisei perguntar para ela: ô veinha, qual que é a melhor maneira de lavar roupa? Ela me deu uma sequência de operações para poder a máquina trabalhar. Com essa sequência já pensada, o que eu precisava saber era qual era a sequência que a máquina funcionava. Para isso, o YouTube, que sempre ajuda todo mundo, me ajudou. O que mais tem no YouTube é gente desmontando máquina e montando de novo para poder fazer testes e consertar. Eu não queria desmontar a minha máquina, porque como para mim eu já sei que ela é um item que foi feito em linha de produção, porque ela é uma máquina já de mercado, ela é uma Electrolux LTD09,
eu já pensei, se eu desmontar isso aqui e montar com um parafuso frouxo que seja, ela já não vai funcionar da mesma maneira. Então eu recorri para o YouTube. Lá tinha um monte de gente testando essas máquinas e eu fui entendendo passo a passo do que eu precisava acionar nos periféricos dela para poder fazer a máquina funcionar. Depois disso, eu elaborei uma sequência de funcionamento junto com o que minha mãe me falou. Basicamente, a máquina ia encher, ela ia bater 5 minutos, depois ela ia ficar de molho 5 minutos, depois ela ia bater mais 5 minutos, e aí ela ia esvaziar, com a centrifugação leve. Depois, ela ia encher de novo, bater 5 minutos e centrifugar até quase secar a roupa. E aí o ciclo estava completo. Mas então, depois de ter falado tudo isso, eu acho que é a hora da gente entrar na parte prática do projeto, que é o que vocês realmente estão esperando. Para a parte prática desse projeto, a gente vai precisar do seguinte. Primeiro, a gente sabe todos os periféricos. Basicamente são um motor, que para acionar na máquina, você precisa acionar o sentido horário e o anti-horário, com um contato específico para cada. Depois a gente aciona uma bomba, que ela serve para poder tirar a água de dentro da máquina. E essa mesma bomba, quando ela é acionada, ela aciona o freio, que é o freio que segura o cesto da máquina. Quando ele é acionado, ele abre para poder liberar o cesto para girar na centrifugação. Eles acionam com o mesmo contato elétrico. Depois disso, a gente também tem um acionamento da válvula que bota água no sabão e da válvula que bota água no amaciante. São duas válvulas, cada uma com seu acionamento específico. Se você somar tudo, a gente chega num total de 4 contatos elétricos. 2 para o motor, 1 para a bomba e freio, e eu posso acionar as duas válvulas juntas. Por que não? Eu posso colocar sabão e amaciante ao mesmo tempo. Ou seja, vamos usar um módulo relé de 4 vias. Então, pessoal, esse aqui é o nosso módulo relé. Basicamente, eu escolhi um módulo relé que são de relés que tem 10 amperes. Por quê? Como a gente está trabalhando com motores elétricos, a corrente necessária para acionar é muito alta. Então, para poder ter um fator de cagaço ali, eu escolhi um relézinho mais alto. Como vocês podem ver, eles podem acionar até 250 volts, o que é bem tranquilo para a gente aqui, porque a nossa rede é 220. Outra coisa importante, o nosso relé é acionado aqui, ó. VCC vai ser os 5 volts do Arduino, GND vai ser o ground do Arduino, no caso, e todos esses INs aqui, ó, é os sinais que a gente vai mandar do Arduino, porque para cada IN desse é o acionamento de um relé. Outra coisa importante desse módulo relé é que, além de o relé separar o nosso fator lógico do fator de potência, porque ele é um contato magnético, a gente também tem os optoacopladores aqui que também fazem esse trabalho de isolamento. Então vai ser bem tranquilo, nunca vai vir energia de fora para dentro do nosso microcontrolador. Fora o módulo relé, a gente vai usar um Arduino, é claro, é o tema do nosso vídeo. Depois a gente vai precisar de 3 jumpers. Todos eles estão cortados de um lado e tem um conector macho do outro. Um resistor de 10K. Uma placa que já era da máquina. Vocês vão ver o que a gente vai fazer com ela. Ferro de solda. Um alicate de fio. Vou usar uma fonte de verdade. E um fio. Agora eu quero mostrar para vocês como ficou o nosso circuito de montagem. Ele ficou assim. Basicamente, a gente vai ter energia entrando nos relés e cada relé vai estar ligado no seu respectivo acionamento. Depois disso, a gente vai ter todos os jumpers que vão vir do Arduino e esse Arduino vai estar ligado diretamente na tomada da energia, ficando exatamente com essa montagem que vocês estão vendo. Agora vamos começar a nossa montagem. Primeiro eu vou montar os relés, com toda a parte de energia dele. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Então, pessoal, ficou assim nossa montagem. O fio verde vai trazer energia para o nosso sistema e vai distribuir em todos os comuns dos relés. E aí depois, na hora de fazer o acionamento, a gente vai ligar nos normalmente abertos de cada um do relé todos os periféricos da máquina que a gente vai trabalhar. Vai ficar bem da hora. Depois de tudo montado nos relés, agora eu quero fazer o seguinte, a gente vai hackear essa plaquinha da máquina. Mas é um hack bem simples, porque basicamente o que a gente precisa é desse botãozinho aqui, ó. Por que a gente precisa desse botão?
eu quero ter um botão de início na máquina. Eu não quero ligar ela na tomada e ela começar a atrapalhar do nada. E aqui tá bem tranquilo, porque esse botão aqui, ele é um botão normal e a gente tem acesso ao circuito aqui atrás. O que a gente vai fazer? Ele vai puxar uns fiozinhos para cá e ligar direto com o Arduino. Quando ele estiver ligado, a gente consegue apertar. A vantagem de a gente fazer isso é o seguinte: essa placa foi feita para poder encaixar na máquina. Logo, ela vai ficar bem certinha e fechadinha lá na placa e a gente pode apertar até o botão da própria máquina para funcionar. Beleza, pessoal, o que a gente tem aqui? Basicamente, a gente vai pegar essa placa aqui e vai cortar todas essas trilhazinhas aqui que vocês estão vendo. Ó. Deixa eu focar. Enfim, a gente vai cortar essas trilhazinhas aqui, que são as trilhas referentes ao botão. Aguenta aí que vocês vão ver aqui na aceleração. Beleza, pessoal, depois que a gente cortou as nossas trilhas aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai soldar os nossos jumpers junto com o nosso resistor para poder a gente conseguir ligar esse botãozinho no Arduino. É bem simples, vocês vão acompanhar aqui. Olha aí, pessoal, já foi. Feião, mas funciona. Então, pessoal, com todas as montagens prontas, agora a gente vai para o nosso software. Vem comigo para a tela do computador. Como vocês podem ver, nosso código é o seguinte. Sempre que eu vou fazer um programa no Arduino, eu gosto de colocar todas as variáveis no início, que é para poder eu me direcionar melhor no que eu estou fazendo. Aqui a gente vai ter uma variável start, que ela vai fazer a leitura do nosso botão de início. A gente tem as variáveis do sentido do motor, que é onde a gente vai colocar o que é referente ao acionamento do motor. Aqui em outros são as variáveis da bomba e das válvulas, que é para a gente fazer o acionamento delas separadamente. E por último, essa aqui é a variável da flag de start da rotina, que ela vai servir para a gente falar se agora é ou não a hora da nossa máquina começar a trabalhar. Depois disso, eu gosto de trabalhar no Arduino com uma maneira de programação que se chama programação funcional, que basicamente é, para cada processo que você vai trabalhar, você vai fazer uma função. Então o que eu fiz? Primeiro eu fiz a função bater, e ela vai fazer o quê? Ela primeiro vai ligar o nosso relé do sentido 1, esperar 500 milissegundos e desligar ele. Depois, ela vai ligar o nosso relé 2, que é do sentido 2, esperar 500 milissegundos e depois desligar ele. Então, sempre que a gente quiser os nossos motores desligados, eles têm que estar recebendo um sinal alto. Nossa segunda função é a função molho. Na função molho, basicamente, a gente vai contar um tempo com a máquina parada, que basicamente são 5 minutos de molho. A próxima função que eu fiz foi a função encher. E ela parece bastante com a função molho. Por quê? Porque a única coisa diferente que ela vai fazer é ligar a válvula de encher a máquina. Depois que ela liga, ela vai esperar por 7 minutos. Eu não usei o pré-sosstato da máquina no projeto, então eu ia ter que fazer uma placa nova só para poder fazer a leitura dele. Então eu não quis fazer esse rolê todo para poder colocar no projeto, senão ele ia ficar muito longo e complexo de explicar. Nossa próxima função é centrifugar. Essa aqui é legal, porque todo mundo que eu falei desse projeto perguntou: porra, e a máquina vai centrifugar também? E sim, ela vai, porque é muito mais simples do que bater. Nessa função, ela primeiro vai acionar a bomba da máquina de sucção de água, vai ficar 4 segundos ligada e depois ela vai começar a ligar o nosso motor para um sentido só, porque a centrifugação é só um sentido de rotação. E aí que é o mais legal. Eu fiz uma lógica que ele passa com o motor 12 segundos ligado para poder acelerar a rotação e depois ele fica lá 25 segundos desligado. Dessa maneira, fazendo esses ciclos, eu consigo acelerar o motor sem ficar o tempo inteiro colocando corrente no motor, e aí eu consigo conservar o motor por mais tempo. A próxima função é a função escorrer. Basicamente, a função escorrer é ativar a bomba que vai sugar a água e esperar. E ela vai esperar aqui em torno também de 2 minutos. Nesse momento agora, a gente entra na função setup do Arduino, que é essa aqui, onde basicamente a gente vai declarar os pinos da máquina, como eles devem iniciar e qual deve ser a orientação deles para poder trabalhar. Agora, por último, a gente vai entrar no módulo mais importante, que é onde a gente implementou nossa lógica de programação.
Na primeira rotina de loop a gente vai ter um if, que é para poder testar se o botão de início foi apertado. Caso o botão de início tenha sido apertado, ele vai transformar o valor de rotina para verdadeiro e aí ele pode começar a rotina de trabalho da máquina. Nossa rotina de trabalho ela tem 6 passos. Encher, depois o passo bater, onde a gente vai ter uma função bater rodando, depois a função molho, depois a função bater de novo, que foi, a gente já explicou o nosso algoritmo antes. Depois ela vai ter a função escorrer. Depois que ela escorreu, ela vai centrifugar. Depois que ela centrifugou, nessa parte a gente precisa desligar a bomba, porque a gente tem mais uma parte depois. Aí depois ela vai encher de novo na função enxaguar, bater e escorrer. Aqui eu já fiz tudo porque é a parte do enxágue da máquina. O quinto caso é o caso importante e é o motivo pelo qual a gente colocou aqui a bomba para desligar separada da centrifugação. Porque ele vai ter que centrifugar 2 vezes. Se na centrifugação se desligasse a bomba no final da função, aqui nesse momento a gente dá uma freada muito brusca na máquina e poderia estragar a máquina. Porque a gente está usando 2 vezes a função de centrifugação. Então o que foi melhor? Ele liga ela uma vez, deixa arder o que a gente tem que fazer, no final de tudo a gente desliga. E na função default, que é a função que depois que sai de qualquer caso, ela cai lá sozinha, a gente coloca a máquina no modo de início de novo. Então, pessoal, depois que a gente já montou tudo, já soldou tudo, já programou tudo que tinha que programar, agora a gente vai lá para fora, que é para a gente poder ativar a nossa máquina e lavar um pouco de roupa que eu estou precisando. Vamos junto! Então, pessoal, agora a gente está aqui de fora do meu apartamento. Esse aqui é o nosso depósito barra lavanderia aqui do condomínio. E essa aqui é a nossa máquina que a gente vai acionar com o Arduino. Eu já trouxe todas as partes eletrônicas que a gente montou lá dentro de casa e a gente vai colocar elas agora aqui dentro da nossa máquina. Vem comigo que vocês vão ver que legal que vai ser. Então, pessoal, a gente já fez tudo que tinha que fazer. Já montamos a eletrônica, já testamos tudo, já fizemos o que precisava. Agora é a hora de ligar. E se você está acompanhando esse vídeo, não esquece de dar aquele joinha ali para ajudar a gente. Do mesmo jeito que você faz no Manual do Mundo. Porque esse vídeo demorou 3 dias para fazer e o resultado vocês vão ver agora. Vem no close. É tetra! É tetra! É tetra! Terminando, pessoal. E mais vídeos como esse você encontra aqui no Mecatralha. Joinha! É isso aí, pessoal. Valeu!